Declaro aberta a audiência pública com a proposta de discutir sobre a reforma da Previdência, que está sendo votada no Congresso Nacional, com o objetivo de analisar suas proposições, consequências e desdobramentos na vida de todos os maceienses. Vale ressaltar que o nosso requerimento para debater esse tema foi aprovado de forma unânime pelos vereadores e vereadoras que compõem o Legislativo Municipal. Antes de chamar a mesa de honra, gostaria de explicar o rito desta audiência. Após o meu pronunciamento, iremos facultar a palavra aos componentes da mesa de honra e representantes de organizações e técnicos aqui presentes. Posteriormente, a população inscrita poderá fazer uso da palavra. Em sequência, retornarei a palavra aos componentes da mesa para responder os questionamentos feitos e fazerem suas considerações finais. Lembrando que as inscrições da sociedade civil se estenderão até às 11 horas e que a população terá o tempo de 5 minutos para se manifestar. Os interessados devem se inscrever com a assessora Liliana e Maiara. Maiara é essa moça dele. Então, quem quiser se manifestar tem que se apresentar aí a Liliana e a Maiara. Neste momento, convido para compor a mesa de honra o doutor mestre em Direito pela Faculdade de Coimbra, senhor Pedro Acioli de Sá Peixoto Neto. O advogado especialista em Direito Previdenciário, senhor Antônio Sotires Garífalos. O senhor João Unuque já chegou? A estudante de Relações Internacionais, e neste ato representando a deputada federal Tereza Nelma, a senhorita Tereza Nelma Soares. Composta a mesa, convidamos a todos para ouvir, em posição respeitosa, a execução do hino nacional.
profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra, mas na realidade teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nós segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém te adora, a própria morte terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Gostaria de convidar para compor a mesa o senhor João Júnior Onuque, representando o Fórum Brasileiro em Defesa da Previdência. São várias as representações aqui presentes. Nós temos aqui o Crismédio Costa, representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o Alessandro Fernandes, representante, o presidente do Sindicato da área de Saúde, o Adalberon da Silva, da ACIDAL, Associação dos Idosos, o Newton Silva Filho, representando o Sindicato dos Guardas Municipais, entre outros. A ideia dessa audiência é prestar esclarecimentos para a população que se sente desprovida de notícias, de informações, qual vai ser o impacto da reforma da Previdência nas suas vidas, na vida de cada um de nós, porque todos nós um dia vamos nos aposentar, principalmente para os que já estão próximos, né? É que o interesse se torna maior. A reforma é uma necessidade, né? Fala-se do impacto de 194 bilhões em 2018, e essas mudanças tornam-se necessárias porque essa dívida vai ficar, ou já está, impagável. As novas regras valerão para quem ainda não começou a trabalhar. Quem já trabalha e contribui para o INSS ou encontra-se em setor público, haverá regras de transição. Tem mudanças também para professores e outras categorias especiais. Só entrará em vigor quando o texto base do parecer do relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, for aprovado em 2 turnos da Câmara, por pelo menos 308 votos. Então a gente está numa discussão bem atualizada, sem querer a gente está no olho do furacão, né? Já passou pela Câmara dos Deputados e está entrando no Senado, então está discutindo um assunto bastante atual. Convocamos especialistas e a população para que juntos possamos entender os principais pontos do texto base e para esclarecer todas as dúvidas existentes. Queremos a população bem informada e que não baseie seus conhecimentos sobre o assunto em fake news ou textos tendenciosos. Uma população bem informada é a chave para um país evoluído e esperança para um futuro melhor. Neste momento, eu quero convidar para fazer uso da palavra o Dr. Pedro Acioli de Sá Peixoto Neto, que irá abordar o tema Previdência, Direito Adquirido e Fundos de Previdência. Com a palavra, Dr. Pedro.
Pediria que, dentro do possível, 15 minutos, aí mais ou menos. Bom dia, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar dessa audiência, num tema que muitas vezes é polêmico, desafiador e ao mesmo tempo traz reflexões que todos teremos que fazer ao longo de nossas vidas, uma vez que todos nós um dia, naturalmente com o envelhecimento, deveremos ingressar dentro do sistema previdenciário, seja como aposentado ou pensionista. E aí eu propus o debate exatamente em cima dessa perspectiva da previdência, do direito adquirido e dos chamados fundos de previdência complementar, não é? Propondo algumas reflexões, poderia passar, por favor? Propondo algumas reflexões sobre o sistema, lembrando que muitas vezes é esquecido que a previdência social também é um direito humano, e ela é um direito humano de segunda geração, seguindo aquela classificação básica em direitos humanos de primeira geração, que seriam os direitos de liberdade, os direitos fundados, como por exemplo a questão da propriedade, que às vezes são esquecidos, e aqui os de segunda geração, que são aqueles direitos relacionados com a questão prestacional. Então a Previdência Social estaria inserido dentro desse contexto, nos termos do artigo 6º da nossa Constituição, ou seja, no nosso modelo de direito brasileiro, é um direito constitucionalizado. Consequentemente, tem uma proteção especial na Constituição, e aqui eu trago também para a reflexão de todos nós, essa proteção maior do inciso 5º, do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, as chamadas cláusulas constitucionais pétreas, quais sejam o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, uma garantia importante dentro do nosso sistema, para que possamos ter uma segurança e uma previsibilidade maior. Trago aqui alguns comentários, definições que no direito brasileiro é tratado pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, relacionado também à proteção do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. Quem quiser depois pode dar uma verificada, na definição do que é cada um. Aqui eu vou me adeter mais na questão do direito adquirido. Pode passar. Bom, direito adquirido. E aí, tá. Pronto, faltar um pouquinho. Bom, vou adiantando já a questão aqui do direito adquirido, que é um dos pontos principais. Por quê? Porque em matéria previdenciária, no direito brasileiro, nós temos uma perspectiva um pouquinho diferente, às vezes, do que as pessoas acham do que seria esse direito adquirido ou uma mera expectativa de direito. E eu vou exemplificar para que os senhores possam melhor compreender. Vamos supor que tenhamos um indivíduo que já contribui há 10, 15 anos para a Previdência, ele ainda não adquiriu, por exemplo, os requisitos necessários para conseguir a sua aposentadoria, por exemplo, por tempo de serviço. Então, nesse caso, ele teria uma mera expectativa de direito e não um direito adquirido. Uma vez que no nosso sistema, em matéria previdenciária, o direito adquirido seria aquele no qual o indivíduo já preencheu todos os requisitos. Vamos supor que ele já tenha 30 anos de contribuição e esse seja o requisito na função que ele exerce. Então, a partir daquele momento que ele preenche todos os requisitos, aquele direito foi incorporado a ele. Então, a legislação ela não pode vir alterar para ferir esse direito. Se isso acontecer, poderá ser invocado o Poder Judiciário, fundado no princípio da inafastabilidade da jurisdição, como uma importante garantia para todos nós. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece, principalmente no âmbito previdenciário, que o indivíduo ainda não preenchendo todos os requisitos, surgem as chamadas reformas
não é? E essas reformas, naturalmente, vez por outras, têm que ocorrer. Eu trouxe aqui um exemplo, quem quiser depois pode acessar, são fontes do IBGE, como é que estava a nossa situação em 2010 em termos de pirâmide etária. Observem os senhores que a nossa pirâmide etária já estava, infelizmente esse dado é a partir de 2010, não consegui dados anteriores, mas mostrando, pode passar, que a nossa população, por exemplo, atualmente em 2019, olha o que está acontecendo, a população está envelhecendo. E quando a população está envelhecendo, o que é que significa? Significa um maior custo para manter os benefícios previdenciários. E para manter esses benefícios, terá que ser utilizado o quê? Recurso público. O recurso público é limitado. Como é limitado, não é? Naturalmente, outros serviços públicos precisam ser atendidos. Todos nós sabemos que o Brasil tem uma carência muito grande também de infraestrutura. Basta andarmos em qualquer rodovia que encontramos de vez em quando uma bela surpresa, um buraco no caminho, não é? Então o Brasil ele é muito carente ainda de infraestrutura e ele precisa demonstrar, pode passar? Vejam essa previsão aqui para 2049, olha a situação, não é? Mais pessoas envelhecendo. Então, maior custo para o sistema previdenciário. No mundo inteiro, de tempos em tempos, tem que haver mudanças previdenciárias, com o envelhecimento natural da população. O Brasil praticamente já passou pela sua fase do chamado bônus demográficos, como defendem alguns autores, não é? E esse bônus demográfico era o quê? Quando tínhamos uma quantidade, uma população mais jovem, economicamente ativa e contribuindo para o sistema numa quantidade significativa. Com o envelhecimento há uma redução. Vários países no mundo já fizeram essa reforma, não é? Toda vez que ocorre o envelhecimento, mas o que é que acontece? Pode passar. Acontece, pode passar mais uma vez, eu trago aqui um exemplo que aconteceu com a questão, por exemplo, do servidor público, não é? Com relação à questão dos próprios períodos ou divisão a partir da emenda constitucional número 41 como exemplo. Aqueles que preencheram os requisitos até 31/12/2003 adquiriam o direito à integralidade e à paridade. E no segundo, nós teríamos aqueles que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, ainda adquirindo o direito à integralidade e paridade sob algumas condições, naturalmente. Então, nós vamos vendo que aí a questão já vai ficando cada vez mais difícil, não é? E por fim não, intermediário, aqueles que ingressaram, não é, entre 2004 e antes da criação do Fundo de Previdência Complementar do Serviço Público Federal, não é, com direito a um sistema de aposentadoria fundado na média, ou com direito de opção a como os ingressantes a partir de 2013, que já se aposentam limitado ao teto constitucional, mas com a possibilidade, para passar, de poder fazer o chamado direito de opção, né? Que é o direito de opção a um fundo de previdência complementar, aqui no exemplo que estou trazendo para os senhores, que é o FUNPRESP, dentro dos seus sistemas FUNPRESP-ESE, ligado ao Poder Executivo, FUNPRESP-LEG, ligado ao Legislativo, e FUNPRESP-JUDE, ligado ao Poder Judiciário, como uma forma de complementar a renda. Pode passar? E aí, o que é que aconteceu com o servidor? Ele teve que fazer, ou tem que fazer, muitas vezes, uma opção de aderir ou não aderir ao sistema, né? E cada um tem as suas consequências. Se ele aderir, por exemplo, ao sistema, o que é que vai acontecer? Se ele ingressou antes dessas grandes reformas constitucionais, ele perderia o direito à integralidade e à paridade, mas receberia uma certa compensação por ingressar nesse fundo complementar. É bom lembrar, pessoal, que a questão dos fundos complementares, por vezes é uma questão polêmica, mas é uma questão que já é utilizada em vários países no mundo. Uma boa parte do sistema, em alguns países, sistemas europeu ou sistema estadunidense ou canadense, já usa os sistemas complementares como uma forma de melhorar a renda ou tentar, vamos dizer, manter o padrão de vida quando chegar à velhice, ou seja, algo para além da dependência exclusiva do poder
público, o que pode trazer vantagens e desvantagens. Tudo depende de quanto esse fundo complementar irá render. Se esse fundo render muito bem, ele terá uma complementação muito boa. Eu recordo o exemplo de um colega que há 30 anos atrás ele ingressou num desses fundos complementares fechados, né? E ao ingressar nesse fundo ele disse que fez uma opção boa, porque hoje cerca de 70% a 75% da renda atual dele vem do fundo complementar. Então olha que coisa interessante, não é? É possível, em alguns casos dá certo. Tudo depende como o sistema é pensado. E aí eu trago uma perspectiva de discussão também, muitas vezes, do próprio perfil desse que vai aderir ou não a esse fundo complementar. Ou seja, se ele... Pode passar? Se ele é uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que tem uma visão mais intermediária, tem uma visão mais arrojada. Naturalmente, se ele for uma pessoa que tiver um perfil mais conservador, ele vai querer o quê? Um risco menor. Mas um risco menor significa o quê? Menos rentabilização. Se ele tiver um perfil mais intermediário, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai tentar dosar o risco com a possibilidade de retorno, não é? E se ele for uma pessoa mais arrojada, ele vai poder ter uma escolha mais de investimento de maior risco, mas com a possibilidade de ganho ou de perda maior. É bom lembrar que quando a gente fala em previdência, nós estamos falando a médio e longo prazo. Nós não estamos falando num curto prazo de 5 anos, 10 anos. Estamos falando em 20, 30, 40 anos. E aí, o que é que acontece muitas vezes? Pode passar aí, por favor? Eu trouxe um exemplo aqui, não é específico da Previdência, mas que serve para nossa reflexão, não é? Quem teve a opção, não sei se algum dos senhores fez essa opção na época, quem tem FGTS no sistema seletista, de investir parte do seu FGTS quando houve a privatização da empresa Vale do Rio Doce, conhecida como Vale, e a Petrobras. Quiser depois pode fazer a busca, olha a rentabilidade que teve, 1.564%. Muito superior ao rendimento que teve o FGTS. Então vejam, esse é um exemplo, não é? Eu trouxe esse exemplo porque lembrei também de um outro amigo que fez essa opção na época. E ele me disse que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Foi poder utilizar parte do FGTS dele para utilizar nesses fundos. Ou seja, o Brasil está passando por um momento também de privatização de uma série de boas empresas públicas. Por que não o trabalhador e o brasileiro poder participar dessa prosperidade? Os investidores estrangeiros estão de olho porque tem boa rentabilidade. Mas o Brasil precisa demonstrar, não é, que tem condições de solvência. Por isso a questão da Previdência. Ninguém gosta e todo mundo é atingido direta ou indiretamente por uma reforma da Previdência, porque implica muitas vezes o quê? Um maior tempo de contribuição, uma redução do valor da contribuição e muitas vezes o que é que acontece? No modelo que nós estamos vivendo no Brasil, a nossa taxa de juro hoje é alta ou baixa? É baixa para a questão em termos de, por exemplo, título do Tesouro Nacional, né? Já temos uma redução nas alíquotas, estamos em torno acho que de 6%, não é? Já tem alguns títulos sendo negociados a menos de 4% de juro. Então, numa situação dessa, até para fazer uma poupança, não é? Terá que haver o quê? Uma busca maior de rentabilidade. E aí eu trago esse exemplo aí para os senhores, para nossa reflexão, ou seja, em alguns casos é possível. Eu vejo muitas vezes as críticas com relação à questão da capitalização. Naturalmente, gostamos da segurança que o Estado, ou a segurança aparente que o Estado pode nos trazer. Mas será que essa segurança aparente que o Estado pode nos trazer é suficiente para termos um padrão de vida digno na velhice? Outros países utilizam os sistemas complementares. Se nós observarmos vários exemplos, como Estados Unidos, como Canadá, como a própria Suíça, e conseguem manter um padrão de vida razoável para além do que o Estado pode fornecer. Agora, para isso é necessário também mudanças
complementares, não é? Um fundo, por exemplo, desse complementar, ele exige também que haja o quê? Uma boa governança, uma boa participação daqueles que compõem esse fundo, para que esse fundo seja bem fiscalizado, para que esse fundo tenha uma boa rentabilidade, para que quando chegar o momento do indivíduo ingressar vamos dizer assim, utilizar esses recursos da Previdência, ele possa manter mais ou menos o seu padrão de vida na ativo. Não é? Vemos exemplos hoje de estados brasileiros que estão atrasando o salário dos servidores. Por quê? Porque estão com as contas públicas numa situação muito difícil. Eu mesmo tenho vários amigos espalhados pelo Brasil, em outros estados, que tiveram essa dificuldade, seja como aposentado ou como pensionista. Então, às vezes, essas reformas elas são amargas, mas às vezes necessárias. O que não significa que o Brasil futuramente, atingindo um padrão de crescimento e desenvolvimento mais elevado, ele não possa vir a alterar e voltar a ter não só esses direitos, mas mais direitos. É como se fosse uma espécie de sacrifício momentâneo visando o crescimento, visando o desenvolvimento. Naturalmente, existem também algumas questões. Nem todos terão tempo para isso. Eu conversando há uns dias atrás com um amigo, almoçando, e ele chegou para mim e disse uma coisa muito interessante. Ele disse para mim, mas eu não tenho mais tempo de acumular um recurso previdenciário para manter. E ele já estava com o direito adquirido, ele já tinha preenchido todos os requisitos. Aí eu disse para ele, não se preocupe, você já atingiu os requisitos necessários, você está protegido por uma cláusula pétrea, que é o direito adquirido. Se o poder público vier a causar algum dano, você poderá recorrer com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição e terá uma proteção do poder judiciário. Por quê? Porque ele não tem mais tempo. Ele não tem mais tempo hábil de fazer esse patrimônio. Então, de agora por diante, o que é que vai acontecer? Pelo menos é essa visão que eu tenho, não é? O Brasil está inserido num sistema globalizado. Ele concorre com investimentos com o mundo inteiro. Infelizmente, a nossa poupança pública não é tão grande. Se fosse tão grande, não teríamos uma taxa de juro para todos nós pobres mortais tão alta. Então é preciso refletir. Eu trago esses pontos para que cada um possa refletir, para que cada um também possa depois pesquisar em boas fontes. Temos boas fontes, não é? Artigos científicos importantes, não é? Mas precisamos ter essa visão. Essa visão vamos dizer assim, que o contribuinte, que o trabalhador, que aquele que contribui para a Previdência, ele também pode compartilhar da prosperidade que o Brasil vai ter que chegar um dia. Nós somos muito grandes, nós somos um país muito rico, de dimensões continentais. Não é para vivermos nessa situação. É hora de despertar esse gigante que ficou tão adormecido e por tanto tempo. Agora, para isso, é necessário também vigilância de cada um de nós. E sabermos o que? Utilizar as oportunidades que o sistema vai oferecendo, com base em bons exemplos. Às vezes vemos algumas críticas com relação, por exemplo, à questão do Chile, né? Que o Chile não conseguiu realmente rentabilizar no sistema de capitalização. E por que ele não conseguiu rentabilizar? Precisamos nos perguntar por quê. Onde foi investido esse recurso da capitalização? Será que foi investido em boas empresas? Será que foi investido em empresas que tinham uma rentabilidade muito boa? Ou não? Será que foi tudo investido em título público com a rentabilidade muito baixa? É uma matemática simples. Baixo juro, baixa rentabilidade. Se tem baixa rentabilidade, como é que vamos acumular um patrimônio para assegurar no futuro um padrão de vida adequado para as nossas velhices? No momento em que precisamos muito do recurso, porque envelhecemos, precisamos gastar dinheiro com medicamento. Precisamos gastar dinheiro muitas vezes com um plano de saúde num valor elevado. Precisamos, enfim, ter uma série de gastos para além do que estamos habitualmente acostumados quando estamos na juventude. Então precisamos nos preparar para essa velhice e ao mesmo tempo proteger o direito de quem já adquiriu. Porque será uma situação muito difícil. Já imaginou se não tiver recurso para honrar os compromissos, para pagar as aposentadorias e as pensões?
tivemos vários exemplos recentes no Brasil. Trago esses pontos para nossa reflexão, para que cada um possa também, hoje temos a internet, que é essa fonte maravilhosa, não é? Mas saber fazer esse filtro e saber refletir sobre todo esse processo. Acho que já terminou. E obrigado, e estamos aqui para debater, quem quiser fazer algum comentário. É sempre muito importante esses momentos. E reflitam sobre essas posições que eu trago para os senhores, né? Sei que é uma posição um pouco diferente do que estamos acostumados, e o objetivo foi esse, trazer para a reflexão de cada um de nós sobre o sistema que o Brasil se encontra, sobre o modelo que o Brasil está enquadrado num plano global, e a necessidade também de gerar emprego, desenvolvimento, e de assegurar e até no futuro melhorar os direitos previdenciários. Obrigado. Em seguida, nós convidamos o advogado especialista em direito previdenciário, o senhor Antônio Sotiles Garífulos, que irá falar sobre a reforma da Previdência, causas e consequências. Bom dia a todos. A pessoa do presidente que conduz essa audiência, o amigo, o médico, o meu representante do Legislativo Municipal, e quero vê-lo na Câmara dos Deputados brevemente, meu amigo Kleber Costa. Primeiro, acima de tudo, eu amo o meu país, eu amo o Brasil. E a democracia nos dá esse direito de discordar, porque ela é bonita, a democracia. E firmo que esta reforma, ela é desnecessária. Ela é abrupta, que rouba o direito à esperança de todos nós. O nosso sistema de seguridade social, ele é tripartite. Ele é assistência, saúde e previdência. Um grande ministro da saúde, há um tempo atrás, que o Dr. Kleber Costa o conhece bem, Adib Jatene, falou que era contra, em alguns casos, e a favor da CPMF, porque precisava cobrir o rombo da saúde pública. E fazia de que maneira? Quando esse rombo a CPMF não cobria, tirava da Previdência Social. Então, a finalidade, que é o dinheiro dos aposentados, dos pensionistas, dos benefícios em gerais, eram desviados da sua função principal, que é manter a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. O meu antecessor falou das cláusulas pétreas. Se nós voltarmos há algum tempo, existiu 2 ex-presidentes que melhor fizeram pela Previdência do Brasil. O pai do emprego feminino e dos direitos trabalhistas, o ex-presidente Getúlio Vargas. E o pai dos trabalhadores rurais, que é o ex-presidente Fernando Collor. Porque, pasmem, gente, antes da Lei 8.213, da 8.212, um trabalhador rural ganhava 30% a 40% do valor do mínimo. E olha, existia uma diferença do Iapoque ao Chuí, norte e sul, leste, oeste, centro-oeste, todas as regiões eram salários mínimos distintos. E o Nordeste sempre foi o mais penalizado. E nós, nordestinos, é que mais geramos emprego e renda e lucro para esse amado Brasil. Porque somos nós que saímos em cima de alguns caminhões no passado, e conhecido como os candangos na construção de Brasília, que fizemos essas grandes empresas ser o que são hoje. A Petrobras é a maior arrecadadora de dinheiro do Brasil, e a segunda é a Previdência. Como pode a Previdência estar quebrada
como pode a Previdência estar falida? Me desculpe a ausência do ministro da Fazenda, ele está errado. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil já aprovaram em números e o governo não quer aceitar, porque às vezes tem corrupção envolvida implicitamente dentro dos quadros da Previdência, que faz não aceitar o número do superavitário. Vejamos só, na época de Getúlio Vargas, nós tínhamos 150 brasileiros ativos para sustentar o inativo. Quando chegamos na modernidade do presidente, ex-presidente Juscelino Kubitschek, nós éramos 55 para 1. E quando chegamos em 1990, na presidência Fernando Collor, era quase 30 para 1. Isso quer dizer o quê? Que o ativo sustenta o inativo. O que está trabalhando sustenta quem está aposentado. Só que antes do presidente Collor, até o presidente Collor, não estou querendo dizer que eu sou contra ou a favor do presidente, não. Meu político em Alagoas chama-se Kleber Costa. Kleber Costa. Ele disse da seguinte maneira: se a pessoa recebe 10 mil de salário, vai se aposentar com 10 mil, porque ele contribuiu em cima dos 10 mil. Aí vem, com todo respeito, o translocado do Itamar Franco, junto com o ex-ministro da Economia, que depois se tornou presidente, cria o fator previdenciário e estipula um teto. Aí você hoje trabalha ganhando seus 10, 15 mil, 6 mil, 8 mil e corre o risco de se aposentar com 2 salários mínimos, porque diz que a Previdência não tem dinheiro. Mentira. Hoje de manhã todo mundo escovou os dentes. Todo mundo tomou banho, todo mundo usou sabonete, shampoo, perfume, todo mundo comeu um pedaço de pão, todo mundo tomou uma xícara de café. Tudo isso que você fez hoje, você contribuiu para a Previdência Social, da forma indireta. E quando você sai para laborar, que você recebe o seu soldo, você está contribuindo da forma direta. 8, 12 ou 20%. Quem aqui nunca comprou uma caneta Bic? Quantos milhões de caneta Bic são vendidos no Brasil? Quantos pães francês são vendidos por dia no Brasil? Por segundos. Tem uma tributação envolvida nela que vai para os cofres da Previdência. Então, meu presidente, onde um cálculo básico, quantos bilhões não são arrecadados por mês e milhões por segundo no Brasil? Como se pode falar em reforma da Previdência porque está deficitária? Mentira. Então vamos agora passar para a questão do trabalhador rural. O ministro Paulo Guedes, que vive dentro de um ar-condicionado, engravatado como eu, dizer que o trabalhador rural não merece ter a sua aposentadoria porque não contribui de forma direta, não sabe da matéria. Porque aquele trabalhador rural, ele tem 2 tipos: o direto, que é o funcionário da sua fazenda, que aquele fazendeiro, quando paga o seu salário, já desconta a Previdência. E existe aquele de economia de subsistência, é aquele que tem 2, 3 hectares, planta macaxeira, milho, mandioca, o que seja, e vende para um atravessador. E esse atravessador vende para um supermercado. Quando você vai pagar esse produto agrícola, já está embutido os cálculos da Previdência. Então, de uma forma indireta, ele também está contribuindo. E aí ele quer tirar esse direito. Aí passamos para a questão do LOAS. O LOAS já é o assistencialismo social da tripartite que eu falei no início. Aí quer que essa pessoa que não teve condições de arrumar um emprego, como o meu antecessor falou, que a infraestrutura é a mola mestra para trazer investimentos,
e esse investimento gerar emprego e renda. Só que ele não consegue. O rapaz aí, o jovem ali, começa a trabalhar com seus 16 anos. Quando chega aos 30, olha, meu amigo, não dá mais para você, tchau. Porque o salário dele, eu vou contratar 2. Dos 30 aos 40 é um pulo. E dos 40 em diante parece que passa rápido. Aí tem 2 lugares que você vai acima dos 40. Ou no médico, ou pedir emprego em alguma empresa pública que pode lhe dar uma assistência. E aí, quando ele chega aos 65 anos, ele vai querer o LOAS, o BPC. Aí ele já está, que é normalmente isso acontece, a parte mais humilde, já tem 5, 6 filhos, aí já tem 4, 5 netos, a mulher acamada, ele com todo o rosário de doença, e aí o ministro Paulo Guedes diz: olha, povo brasileiro, 60% do salário mínimo você vive, R$600. Um remédio barato para quem é diabético, o Glifage, custa R$5, R$6. Será que quem ganha R$600 pode estar todo mês comprando 2, 3 caixas? Isso o governo vai custear com a receita médica do Kleber, que dá de graça. E quando não tiver de graça? Como é que fica? Aí vem dizer que 60% do salário mínimo é bom. Ora, ministro, pega a enxada, vai para o campo, vai plantar milho, vai plantar batata, vai plantar macaxeira. Eu lhe garanto que em menos de 3 horas o senhor está pedindo para ir embora dessa roça. O senhor, com 60% do salário mínimo, sustente os seus desejos. A primeira pessoa que pula fora é sua esposa, que não vai querer. O amor tem limites. Aí nós iremos para os nossos mestres, que são os professores. Vou fazer uma pergunta. Você já deu aula, Kleber, na faculdade, na universidade? Já. Você aguentaria ficar até os 70 anos dando aula, todo dia aquela rotina? Você subtrairia o emprego de alguém. Porque se você chega aos seus 60 anos, que eu acho que é uma idade boa para se aposentar, você vai dar emprego a quem? A 2 futuros Klebers da vida, que serão seus pupilos. E gerando mais 2 empregos, você gera mais renda, você gera mais previdência. Aí quer que um professor se aposente com quase 70 anos, ministro Paulo Guedes, o senhor precisa rever esses conceitos ou conversar com especialistas na área. Em um momento de uma audiência que eu participei, um dos juízes falou bem assim: não, mas aqui não está comprovado, doutor, que ele é um trabalhador rural. Eu disse: tem certeza, excelência? Tenho. Se o senhor me permite eu me levantar? Permito. Me dê sua mão. Nossa, a mão do juiz parecia a mão de uma moça, lisa, linda. Eu disse: agora vamos ver a mão do meu cliente. Se ele passasse nessa parede, não precisava de lixa. Ganhei a ação, aposentado. Sabe quanto? Um salário. E o ministro ainda quer tocar nessa pessoa com a possibilidade de redução. Mas a Constituição tem uma cláusula pétrea que diz: ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Só em uma exceção: os consignados, os empréstimos. Aí é diferente. Aí pergunto aos senhores: como pode a Previdência Social brasileira estar falida se ela só pede arrecadação para a Petrobras? Agora, sabe onde é que está o dinheiro da Previdência, fora esse desvio de finalidade? No pool do crescimento brasileiro, no tão comentado em todos os livros de história sobre o regime militar, e também no governo Juscelino Kubitschek, foi usado para construir pontes, estradas, rodovias, estádio de futebol, portos e aeroportos.
e esse dinheiro nunca voltou. A Ponte Rio-Niterói, que tivemos o ex-governador Ronaldo Lessa como estagiário, que ele era engenheiro, ele é engenheiro, foi com dinheiro da Previdência. Agora, na época de Getúlio Vargas, alguns portos que foram construídos e alguns aeroportos que foram construídos foi com dinheiro americano, porque precisava do nosso apoio, porque a costa do Rio Grande do Norte era mais perto da Europa. A gente não gastou R$1. Quando a gente vai viajar, aquele bilhetezinho, aquela taxa de embarque, um pedacinho vem para a Previdência. Eu tenho amigos aqui, como empresas de administradora de condomínio, que gera emprego e renda. Mas chega um momento, ou ele paga a folha, ou ele paga o tributo. E aí, às vezes, tem o quê? A apropriação indébita previdenciária, que muitos aqui correm perigo em algumas empresas. Mas são poucas as administradoras de condomínio, como a de um grande amigo, que não assim não faz. Aí você vem para a questão da dona de casa, contribuinte individual ou facultativa. Aí alguém no passado disse, a mulher não trabalha não. Meu amigo, a mulher é o ser humano que mais trabalha nesse mundo. Porque ela passa o primeiro e segundo horário, vamos dar um exemplo, aqui na Câmara, ainda tem que cuidar de criança, fazer o almoço, fazer o jantar, fazer o café da manhã, cuidar da roupa, cuidar das compras e ainda nos aguentar. E dizer que essa pessoa não trabalha e não tem direito a se aposentar, ela é um contribuinte individual. Agora, as taxas que são cobradas são altíssimas. Você chegar a querer pagar, eu quero me aposentar com R$5.000, 20% disso. Aí eu pago 20% de R$5.000. Vamos arredondar para 6.000, que é 5.835. 6.000, 20% é 1.200. Eu sozinho. Mas daqui a 15 anos, que é o tempo mínimo para uma aposentadoria por idade, eu não vou me aposentar com teto. Eu vou me aposentar com muito menos que o teto. Se a gente perdeu o que nós aplicamos, por que o governo não devolve a diferença? Aí diz, vamos combater privilégios. O juiz não tem culpa, o promotor não tem culpa, o desembargador não tem culpa, se estudou e almejou esse cargo. E ganha bem, mas também ele contribui alto. O que deve se fazer é diminuir a alíquota de quem ganha salário mínimo. Baixa para 5%, que não vai quebrar o Brasil. As reformas, como meu antecessor bem falou, são necessárias, mas desse jeito não. Quando o senhor bem falou das capitalizações, eu, particularmente, se fosse investir em capitalização, como um fundo de complementação previdenciária, eu só confiaria Banco do Brasil e Caixa Econômica. Quem investiu no fundo de pensão do Banco Rural, perdeu. Em partes, porque existe a reserva do Banco Central. Quem vai investir no Banco Itaú? O maior banco privado do Brasil, depois é o Banco Bradesco. Se esses bancos quebrarem, onde fica o nosso fundo de pensão? Os fundos de pensões do Correio, da Petrobras, de outras e outras aí, que sempre estão em escândalos de corrupção e desvio de função. Onde está o dinheiro desse trabalhador? O fundo da Caixa está falido. O fundo dos servidores da Caixa está falido. E sabe algo pior do que isso tudo? Vamos dar um exemplo. Eu tive o prazer de aposentar e fazer a revisão dos 3 melhores cardiologistas desse estado. Meu amigo Kleber, Dr. Cid Célio e Dr. Vanderlei. Se um dia eu precisar sobreviver numa sala de cirurgia, esses 3 não me socorrerem, o Felipe, meu estagiário, cuida da pensão da minha namorada. Eu sei quanto ganha o Kleber. É vergonhoso o que ele ganha. Porque essas mãos já salvaram muitas vidas. Essas mãos aí deixaram papai e mamãe vivos, filhos vivos. E o Paulo Guedes quer dizer que ele não tem direito a receber o que merecidamente teria.
um professor. Aí ele está trabalhando na Câmara, ele está vereador. As contribuições dele aqui, gente, se passar essa reforma como está, serve para todos os servidores, comissionados ou não, concursados ou não. Não vai poder levar o tempo para a Previdência, e nem da Previdência para cá. Sabe por que eles não querem isso? Por 2 motivos. Porque na hora que um comissionado tem seu salário aqui descontado, o dinheiro vai para onde? Para a Previdência Social. Mas se ele passar no concurso público, esse tempo tem que voltar para cá. Aí a briga de valores. Não, você me deve, você não me deve, você me deve, você não me deve. Eles não querem que isso passe. Quem vai perder? O povo. Vocês estão vendo com essas explicações que eu estou tentando mostrar para vocês que a Previdência não é deficitária. Aí quer que aumente para chegar o tempo da PEC da Bengala, trabalhar até os 75. Qual a perspectiva de vida do ser humano no Brasil? Os dados do IBGE, os últimos que eu tenho, uma média de 63 a 65. Homem, mulher e homem. O nosso sistema de saúde é bom para segurar esses idosos? Será que o vovô e a vovó não querem aproveitar o neto? Quanto custa isso para os cofres da União? Nada. Essas privatizações que o meu antecessor falou são necessárias, são. Mas quando se arrecada numa privatização, o dinheiro vem para os cofres públicos, principalmente da Previdência. Como o ministro Paulo Guedes, há 2 meses atrás, fez um evento, Kleber, anunciando que a Caixa Econômica conseguiu recuperar 4 bilhões. E até o fim desse ano mais 20, e até o final do ano que vem mais 20. Aí a Caixa está aqui com o governo. Quanto é o déficit que ele disse que a Previdência tem? Por que não pega esse dinheiro e joga para os cofres da Previdência? Por que o pobre tem que ser o mais prejudicado? Por que o funcionário público tem que ser prejudicado e não quem está dentro do Congresso Nacional? Porque aquele vai se aposentar com um salário muito bom. O ministro Paulo Guedes vai trabalhar e depois que sair do cargo de ministro, ele fica numa quarentena por 3 anos. Sabe ganhando quanto? Salário de ministro. Quanto é o salário de ministro hoje, o senhor sabe? Quase 40 mil. Sabe quanto é o teto da Previdência? 5.835. Ele sim tem mais chance de chegar ao teto. Gente, essa reforma é desnecessária. Não tem para que mudar o que é 8.212, 8.213, que o presidente Collor deixou amplamente segura para o povo. Quando ele fez essa reforma no governo dele, ele estipulou uma média de 50 anos para vir se discutir uma possibilidade de uma reforma. Aí, Tamar Franco mexe, Fernando Henrique mexe, e outra coisa. Muitos aqui são casados, né? Casado civilmente, outros só na religião e o outro unido. A ex-presidente Dilma, de uma forma eu achei errada mesmo, dizer que quem não provar que é casado ou um tempo pequeno, você só vai ter no máximo, dependendo do seu casamento, 2, 3 meses de pensão. E a qualidade de vida que aquele marido e aquela esposa deu para ambos. Onde fica? E isso foi passado, e isso está em vigor. Então veja, Kleber, você falece, a sua esposa, como você já tem muito tempo casado, ela está garantida. Quanto tempo você tem de casado? Quanto? Quase 15. 4 anos sua esposa vai ficar recebendo, depois adeus. E seus filhos vão ficar desamparados? Mas do ministro Paulo Guedes, não. Do Bolsonaro, não. E eu votei no Bolsonaro. Aí a presidente Dilma deu esse presente para todos nós. Deu esse presente a todos nós. Então, gente, é desnecessária. Devemos apertar agora os nossos 3 senadores para pedir que eles tenham juízo. Porque eles, querendo ou não, têm aonde se sustentar.
todos nós aqui teremos um futuro muito perigoso. Muito perigoso. Quando eu digo todos nós, eu também estou envolvido. Reforma da Previdência no Brasil é desnecessária. Quer cortar privilégios? O Congresso sabe de onde. Mas do povo brasileiro não. Meu muito obrigado. Gostaria de convidar o João Júnior Onuc, representando o Fórum Brasileiro de Defesa da Previdência. Bom dia a todos e a todas. Saudar a mesa na figura do Dr. Kleber. Aproveitando a oportunidade que estou ouvindo no terceiro momento, após duas brilhantes explanações, que nós temos pontuações não necessariamente divergentes, mas pontuações quase que opostas. Vou trazer um posicionamento do budismo, que vamos seguir pelo caminho do meio. Caminho do meio pelo seguinte sentido. Inicialmente, concordo em partes com as duas explicações. Primeiro porque, de fato, algumas condições fazem necessárias para discutir uma reforma. E aí é onde vem a pontuação que nós devemos discutir nesse momento brilhante. A reforma necessária e a reforma que foi posta. É bem verdade que o doutor Antônio nos disse que quando a lei da Previdência 8.212 e 8.213 veio, ela veio para que pudesse existir um fundo sólido pelos próximos 50 anos. Mas todos os presidentes da República que vieram fizeram alterações na Previdência Social. É bem verdade também que, do aspecto orçamentário, do aspecto atuarial, o fundo estava em qualidade de deficitário. Não quer dizer que ele fosse deficitário. O que é qualidade deficitário? É que todo ano sobravam apenas 20 bilhões. Quando se fala apenas 20 bilhões, é porque tem que se estender o período que aquele fundo sobre mais dinheiro para que mais pessoas possam receber. E a estimativa que existia é que com esses 20 bilhões, nos próximos 10 anos, o dinheiro iria se acabar. Nessa discussão, começou-se a colocar a economia famigerada do ministro Paulo Guedes de 1 trilhão em 10 anos, porque o objetivo era que em 10 anos não se acabasse a Previdência. Mas aí vem a discussão, perfeitamente colocado pelo doutor Antônio, vamos tirar de quem? Dos mais necessitados, dos mais pobres? Nesse momento, o que nós devemos estar atentos e precisamos discutir é o que já foi aprovado e o que nós podemos cobrar dos nossos senadores. O que nós devemos cobrar dos nossos senadores, por quê? Da forma que foi posta, alguns trabalhadores, como o caso dos advogados, como o caso dos médicos, eles vinham contribuindo, quando obrigatório, no teto da Previdência. E se continuar sendo necessário a obrigatoriedade do teto da Previdência, ele vai continuar contribuindo pela obrigatoriedade, mas não porque é vantajoso. Porque a partir do momento que a reforma for aprovada do jeito que está posto, deixa de ser vantajoso se contribuir pelo teto. Ou seja, nós que estamos contribuindo pelo teto, o exemplo do advogado que é autônomo e que, dependendo da forma como ele estiver organizado empresarialmente, a tributação dele vai ser pessoa jurídica, ele pode ter um prolabore e ele não necessariamente iria recolher no teto. Então deixa de ser interessante recolher no teto e passa a ser interessante recolher 1 ou 2 salários, porque dificilmente ele vai alcançar o teto. O objetivo disso é um só, não se iludam. É que aí sim a Previdência diminua mais a arrecadação e aquela discussão que já existia, que a Câmara, por enquanto, encerrou, que é a questão da capitalização, ela possa voltar a ser discutida daqui a 5 anos, que o ministro Paulo Guedes já disse isso. O objetivo é um só, é que os fundos de Previdência, quando eu digo os fundos públicos de Previdência, diminua a arrecadação e ele diga daqui a 5 anos, eu não disse que o dinheiro ia diminuir, e volta com a discussão de capitalização. Neste momento, nós precisamos estar atentos à capitalização. Por quê? Porque a Câmara não o colocou, mas o Senado pode colocar. Então, diante dessa condição, nós devemos estar muito atentos. Com relação à guarda dos seus valores pecuniários que você possa investir, o doutor deu um exemplo de 1.000 e tantos % de rendimento. Isso é bem verdade. Agora, quanto seria 2.000% de R$100? Quanto seria 2.000% de R$1.000? A grande verdade é que o trabalhador, na condição que nós existimos hoje no Brasil, ele precisa de um fundo de previdência sólido, de um fundo público sólido,
porque infelizmente o brasileiro não tem nem a condição, nem a educação suficiente para gerir o próprio fundo. Nesse contexto, com um exemplo até muito preocupante, que nós temos que trazer também para este momento de reforma, porque a reforma já foi aprovada, se ela era necessária ou se ela não era necessária, é uma discussão que infelizmente nós perdemos, porque ela já foi aprovada ela já foi pela Câmara e está sendo levada para o Senado para que seja ratificada ou que alguns pontos sejam alterados. Nesse contexto, nós devemos estar atentos aos benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade estão compostos da seguinte forma no atual texto da reforma: que o trabalhador que entrar em benefício por incapacidade passará a receber 60% da sua RMI, que é a renda mensal inicial. Ou seja, digamos que o trabalhador tem uma renda de R$2.000. E nessa renda de R$2.000, ele começa a trabalhar e neste trabalho sofre um acidente de trânsito, tá? Depois de 12 meses, que não foi um acidente de trabalho. E neste acidente de trânsito ele vai ficar acamado por 6 meses. Durante aqueles 6 meses que ele tiver de benefício previdenciário, a renda dele, em vez de ser os R$2.000, vai ser 60% dos R$2.000. Ou seja, R$1.200. E aí o que acontece? Naquele momento que ele mais precisa, que ele está acamado, que ele está enfermo, ele vai receber menos. Tem uma consequência pontual e muito prática disso. É bem verdade que o doutor Antônio disse aqui, que o parlamentar dele no estado de Alagoas é o doutor Kleber. É uma verdade do doutor Antônio. Eu costumo dizer que os nossos parlamentares são todos eles. Independente de nós termos votados nele ou não, por um motivo simples, que eles nos representam. Então, neste momento, nós devemos conversar com todos. Todos eles que forem possíveis, a conversa é necessária. Por um motivo simples. Porque o Dr. Kleber sente isso na pele todos os dias. A equipe que trabalha com ele, as pessoas com as quais ele faz um trabalho brilhante e belo, muitas vezes precisam de um auxílio. E esse auxílio recorre ao Dr. Kleber. E a grande maioria dos políticos que nós temos no nosso estado sente isso todos os dias. Agora imagine que aquele líder comunitário, aquela pessoa que ajuda determinado parlamentar, sofre um acidente. Ele vai procurar quem? O parlamentar. Os parlamentares vão sofrer da mesma forma que o trabalhador vai sofrer, porque o trabalhador vai aumentar mais a necessidade do assistencialismo. Não é isso que nós queremos, e eu tenho certeza que não é isso que nenhum parlamentar quer, porque esse assistencialismo, ele de fato é muito pesado, e não é obrigação do parlamentar. O parlamentar o faz pela condição de humanidade. Consequentemente, essa discussão da reforma proposta e da reforma necessária, na minha opinião, ela vai ser uma reforma permanente. Inclusive é isso que se quer, é que se tenha reforma permanente. A partir do momento que começa a desconstitucionalizar, o que é desconstitucionalizar? É tirar a questão do direito adquirido. É bem verdade que o direito adquirido deve ser respeitado, mas infelizmente no Brasil algumas pessoas perguntam, direito o quê? Porque muitas vezes ele não existe. A gente tem que buscar o judiciário. Nessa busca do judiciário vai depender de uma interpretação do magistrado, que vai depender de uma discussão, muitas vezes até política e não jurídica, no Supremo Tribunal Federal. Então, os direitos adquiridos, eles são importantes. Mas a partir do momento que se desconstitucionaliza, o objetivo é que a reforma seja permanente. Ora, se a reforma é permanente, vamos aproveitar o que tem de melhor. Já que é para discutir constantemente, vamos discutir mostrando a eficácia prática disso. O que nós devemos bater hoje, pontualmente, nós devemos começar com todo parlamentar, seja ele senador, seja ele deputado federal, seja ele vereador, porque os vereadores são base para a eleição de um deputado federal, são base para a eleição de um senador. É importante demonstrar para eles essa questão da capitalização que não deve passar. É importante mostrar para eles essa questão do salário, da renda mensal inicial, do benefício por incapacidade, que está em 60%, e pasmem, tem um projeto de lei tramitando, que eu recebi hoje do nosso grupo lá de Brasília, que já está de volta no Congresso como aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que o que se quer é o seguinte, pegadinha do malandro. Com a reforma da Previdência aprovada, e não se está discutindo muito bem isso, fazer um parênteses aqui, eu sou membro do Conselho Nacional de Previdência, que é um órgão colegiado que é instituído por lei, e então os trabalhadores, os aposentados, o governo, as empresas, e aí as discussões de previdência passam por lá antes de ser levada muitas vezes para a publicação.
O que a Previdência sabe, o que o governo federal sabe, é que o maior peso da Previdência está nos benefícios por incapacidade. É verdade que as pensões pesam, é verdade que o teto pesa, é verdade que as aposentadorias especiais pesam, mas o que mais pesa são os benefícios por incapacidades, porque muitas vezes o trabalhador tinha pouco tempo de contribuição e está enfermo e vai receber por um determinado período longo. Nessa condição, o governo, de uma forma muito, pode-se dizer até obscura, na surdina, está fazendo alterações substanciais nos benefícios por incapacidades. Um deles é essa preocupação de 60%. O segundo, via medida legislativa, ele transformou, na medida provisória 871, a figura do perito do INSS como perito médico federal. E ninguém nem prestou atenção com essa diferença. Ah, tudo bem, antes era perito do INSS, agora ele vai ser perito médico federal. Ah, que maravilha! Só que o objetivo disso vem com esse projeto de lei que já foi enviado para o Congresso e que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça hoje. É que é o seguinte, a partir do momento que o perito do INSS é perito médico federal, e aí nessa conjuntura ele transformou os peritos da Justiça Federal também em peritos médicos federais. Não se pode mais ter o perito nomeado, seria o perito médico federal. Qual o objetivo? É que o mesmo perito, ou a mesma categoria de perito, não o mesmo CPF, não a mesma pessoa, mas a mesma categoria de perito, que vai julgar o seu pedido de benefício na Previdência, é o mesmo que vai julgar o seu pedido de Previdência, o seu pedido de benefício na Justiça Federal. Ou seja, você vai estar sendo avaliado pelo mesmo órgão, pelo mesmo grupo, com as mesmas diretrizes. Consequentemente, os seus benefícios por incapacidade vão cada vez estar mais difíceis. Antes, nós tínhamos uma tese com relação à alta médica programada. A alta médica programada, popularmente, nós dizíamos que era a data para você melhorar. Você ia para o INSS e o perito conseguia dizer, no dia tal você vai estar melhor. Isso é alta médica programada. Conseguimos demonstrar no judiciário que a alta médica programada era, por assim dizer, ilegal. A Justiça do Federal começou a julgar muitos processos que não deveriam ter alta médica programada. Veio a medida provisória 664 e 665, lá em 2015, que diz que a alta médica programada, quando disser que não tem data para melhorar, tem que ser reavaliações sucessivas de 4 a 24 meses. Até aí, ficou difícil para muita gente, porque vai ficando de benefício de 4, 6, 12, 24 meses. Mas ainda está suportável. O problema é a partir do momento que o trabalhador tiver períodos de benefícios muito curtos e dificuldades para ficar de benefício. Como é que ele vai sobreviver? Porque todos nós estamos suscetíveis de estar doentes. Todos nós estamos suscetíveis de precisar receber um benefício. Diante desse contexto, para poder encerrar, faço aqui um clamor aos ouvintes, faço aqui um clamor à mesa, que todos os parlamentares que vocês conhecerem, tentem assimilar um pouco do que os colegas conversaram aqui hoje e tentem demonstrar a importância dessa votação no aspecto de que capitalização vai trazer um prejuízo para vocês, para a gente, para todos nós. Quando eu digo capitalização, é capitalização pública. Que a capitalização continue existindo, que a capitalização continue existindo com a nossa renda, mas uma opção nossa, mas que o fundo de previdência público continue existindo de forma solidária. Segunda observação, a questão dos benefícios por incapacidade das perícias médicas. É um tema, doutor Kleber, muito alerta, que nós não devemos permitir que isso seja aprovado, sob pena de todos nós sermos prejudicados. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Nesse momento, eu passo a palavra para a senhorita Tereza Nelma Soares, que vai falar sobre o impacto da Previdência em relação às mulheres. Bom dia a todos. Me chamo Tereza Nelma. Sou filha da deputada federal Tereza Nelma, que infelizmente não pôde estar aqui presente hoje. Como vocês sabem, ontem estava tendo o segundo turno da reforma da Previdência e ela não conseguiu chegar a tempo. Peço desculpas pela ausência e espero fazer jus ao nome da minha mãe. Agradeço o vereador Kleber pela oportunidade e todos os meus colegas de mesa por estarem aqui presentes. Eu sou estudante de Relações Internacionais lá em Brasília e acompanhei a deputada e minha mãe durante toda a reforma da Previdência. Estava presente na Câmara, no plenário e junto a todas as pressões que ela recebeu do partido e de outras elites para votar. Tereza Nelma votou não a essa reforma, que também considero desnecessária,
E outro adendo é que ela não faz parte dos deputados que vão receber a aposentadoria especial. Ela recusou, como parlamentar, esse privilégio que é dado a ela. Enquanto a isso, eu vou falar um pouco mais sobre a questão das mulheres. Vejo que, infelizmente, são poucas aqui presentes, que vão ser muito mais prejudicadas. E eu espero que vocês gostem um pouco da palestra, que, enfim, vai começar agora. Então, primeiro, a deputada acredita que existe uma necessidade de reforma. Alguns dos meus colegas aqui da mesa já falaram um pouco sobre ela, sobre a possível necessidade, do que é o bônus demográfico. O primeiro apresentador ele falou sobre isso, que era quando tinham mais jovens trabalhando do que idosos, então era muito mais fácil manter a previdência. A recondução da taxa de fecundidade, que na verdade as mulheres agora estão tendo menos filhos. O envelhecimento da população, acabar com os privilégios, cobrar os devedores que existem no nosso país e garantir uma vida digna dos aposentados, que isso é um direito nosso. Vai passar, por favor. Aqui tem um gráfico que, enfim, o primeiro colega já tinha apresentado, mas é de 2000, 2030 e 2050, é do IPEA. E aí ele demonstra mais ou menos como que está a faixa etária da nossa população. Em 2020, se vocês podem olhar, a partir de 60 anos tinha pouca gente. E os jovens eram a maioria no país. A previsão é que em 2050 se inverta essa pirâmide. E tenham mais adultos e mais aposentados, mais senhores do que jovens do nosso país. Vou trazer aqui um conceito que já foi falado, que é a de Seguridade Social. O meu colega falou que é um conceito tripartite, e claro que é. Aí está posto as três partes do que é a Seguridade Social. A primeira é a Previdência, a Assistência e a Saúde. Essa Seguridade Social foi instaurada em 88. E essa reforma, ela acaba diminuindo a Seguridade Social que é no nosso país. Tem o sucateamento da saúde, que já acontece desde o governo Temer, que ele está presente na nossa sociedade, e dificultando a Previdência Social com essa reforma, ela acaba com a seguridade que ainda temos. O que aconteceu para as mulheres? A idade mínima para aposentar para as mulheres eram 60 anos. Com a reforma, passará a ser 62. O tempo de contribuição que foi proposto pelo governo era de 20 anos para as mulheres. Com a emenda da deputada Tereza Nelma, ela diminuiu para 15 anos, que é o atual. Por favor. O que eu trouxe, como eu faço relações internacionais, eu tenho contato com vários organismos internacionais que estudam as desigualdades nos países. Esse gráfico é da Oxfam, que é um organismo internacional. Infelizmente, ele não tinha esse relatório em português, mas eu vou fazer a tradução super rápida do que está dizendo. No primeiro gráfico, ele fala que, nos Estados Unidos, um homem recebe 100 vezes mais do que uma mulher hispânica no próprio país. Fala também que o homem recebe 50% mais do que uma mulher. E que, nos países pobres, 90% das mulheres morrem ao dar à luz. Isso demonstra o quanto que deveremos ter a necessidade de um olhar específico para as mulheres. O meu colega aqui já falou que a mulher tem uma tripla jornada de trabalho, que sim, trabalha fora, trabalha em casa, cuida dos filhos, ajuda o marido, cuida da casa. Isso tudo tem que ser levado em conta. Os organismos internacionais, como a Oxfam, fala que os países, para melhorar a situação econômica, deveriam olhar para a situação específica da mulher, o que está sendo negado aqui. Como eu quero equiparar a idade de um homem e de uma mulher para se aposentar se eu tenho uma jornada muito maior de trabalho? Se a expectativa de vida é menor, porque o Brasil é enorme, como todos já falaram, é um continente. Se aqui no Nordeste a expectativa é de 70 anos, no Sul e no Sudeste é de 77 anos. Como que eu vou trabalhar até os 65 anos? Eu vou ter 5 anos de vida pós-trabalho, que eu vou poder aproveitar a minha família. É muito desleal com o Brasil fazer uma reforma que não atenda às particularidades do próprio país e da própria população, como a da mulher. Eu vou apresentar agora como que foi a emenda da deputada Tereza Nelma junto da bancada feminina e o que era proposto pelo governo. O tempo de contribuição pelas mulheres, proposto pelo governo, como eu já havia dito, era de 20 anos, semelhante aos homens, como foi proposto o relator.
Entretanto, com a proposta da deputada Tereza Nelma, foi diminuído para 15 anos. Por que isso é necessário? A mulher, normalmente, depois de engravidar e ter um filho, é muito mais difícil voltar para o trabalho formal. Ela passou muito tempo fora, cuidando do seu filho, amamentando, grávida, e aí para voltar e manter no emprego é muito mais difícil do que o homem. Então, ela não consegue equiparar o seu ano de contribuição. Então, é impossível que eu tenha, se eu passei muito tempo fora do trabalho, se muitas pessoas têm dificuldade de aceitar mulheres com filhos no trabalho, porque, infelizmente, isso é ainda uma pergunta muito bem feita. Todos que vão ser entrevistados para entrevistas de emprego, eles recebem a pergunta: a senhora tem filhos? De quantos anos? Se o seu filho adoecer, a senhora vai ter que deixar o trabalho? Eu vou ter que me ausentar? Então, essa é uma preocupação muito grande e as mulheres grávidas são menos contratadas em empresas do que homens. Então, por isso que a proposta da deputada Tereza Nelma e da bancada foi para diminuíssem para 15 anos. E graças a todo o esforço dos deputados e deputadas, foi acatado. Esse é um assunto que dá muito problema, o que é a pensão por morte. Infelizmente, essa emenda não foi acatada, mas o que é que fala? Fala que o valor da pensão proposto pelo governo deveria ser de 60% ao cônjuge, no caso do meu marido ou a minha esposa, e 10% a mais do dependente. Se eu recebo um salário mínimo, a minha mulher ou o meu marido vai ganhar 60% do valor. Se eu tenho um filho, vai aumentar de 10% até chegar a 100%. Isso se eu não tenho um trabalho. Se eu tenho algum problema, se eu nunca pude trabalhar, e aí eu fiquei em casa cuidando dos meus filhos, a gente recebia R$1.000. Agora eu vou receber R$600. Como que eu vou viver dessa renda? É muito difícil. Isso aí não é a maior parte dos trabalhadores brasileiros, principalmente os nordestinos. E isso não foi acatado, infelizmente, mas pode ser que no Senado tenha alguma emenda que modifique esse processo. Mas a pensão por morte, muitos deputados alegaram que seria, não, mas ela vai ter um trabalho de um salário mínimo e vai receber mais 60%. Mas se ela for desempregada, ela só receberá 60%. E aí não tem como continuar mantendo a família. E vai para o emprego informal mais uma vez. Obrigada. Proteção à maternidade. O governo, ele queria retirar o termo de proteção à maternidade e substituir por salário maternidade, o que corresponde a um atraso para a legislação brasileira. Estávamos muito avançados na questão da mulher, da proteção à maternidade que ela recebia quando estava grávida. E aí a emenda da Tereza Nelma, junto com a bancada feminina, retornou o nome à proteção à maternidade, que não é apenas um salário. Todos os direitos e deveres de uma grávida devem ser assegurados durante o período que ela está trabalhando. Se eu retiro para salário e maternidade, vai ser muito mais complicado assegurar os direitos que elas tanto merecem e têm. Outra emenda que também foi acatada foi a do trabalhador rural. A proposta do governo era que essa idade mínima seja 60 anos, tanto para o homem como para a mulher, mais 20 anos comprovados de contribuição. Com a emenda que foi feita, foram extintas das PECs o trabalhador rural. Então, o trabalhador rural vai se aposentar como era antes, mulher com 55 anos e homem com 60 anos. O outro foi o BPC. Como vocês sabem, a Tereza Nelma luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E junto com a emenda que ela fez com o deputado Eduardo Barbosa, eles retiram as mudanças que eram propostas no BPC. Mas, infelizmente, não foi acatada os critérios para acesso do benefício. Então, quem tiver uma renda per capita, no caso, o salário que você recebe, até 1/4 do salário mínimo, você vai poder receber o BPC, porque é comprovado que você é um vulnerável social. Mas, se você tiver mais que isso, você não vai poder receber esse benefício, o que dificulta muito o acesso ao benefício. Isso é uma das lutas da deputada que continue com outros senadores para que isso seja retirado no Senado, para que mais pessoas tenham acesso. Depois, muita gente pode perguntar, tudo bem, a reforma não é necessária. E como que a gente vai fazer com esse rombo? Será que realmente está faltando dinheiro? Para onde que vai esse dinheiro? Acho que meu colega aqui já explanou muito bem que, na verdade, esse dinheiro que está faltando não existe. Ele está aí. Para onde ele está indo?
Existe uma coisa no governo, eu vou falar com palavras mais simples, porque até para mim que estudo isso é mais complicado, que eles podem redistribuir para onde vai o dinheiro do governo. Então, assim, se eu recebo da Previdência 50 mil reais, eu não preciso destinar os 100% de 50 mil para a Previdência. O governo tem autonomia para distribuir para as outras áreas, como para a segurança, para a saúde, e aí como que ficariam os aposentados? Se a gente retirar esse direito do governo de apenas ficar o dinheiro que foi recebido da Previdência para a Previdência, já melhoraria muito a situação. Além disso, tem milhões de devedores no país. Se cobrasse esse dinheiro, esse rombo que eles tanto falam de milhões de reais, seria acabado. Tem várias outras soluções que podem ser feitas. Não concordo que esse sacrifício que tantos falam deveria ser feito pelos trabalhadores. Não acho justo com as pessoas que trabalham tantos anos, elas que tenham seus direitos retirados agora. Na verdade, o que a gente precisa é de uma governança e de uma organização com o dinheiro do país. Isso que estão fazendo não é certo, estão retirando o direito dos trabalhadores. A deputada Tereza Nelma votou não, com mais 2 outros deputados de Alagoas, e agora devemos pressionar os nossos senadores para que seja modificada e para que se adequem mais à realidade dos trabalhadores brasileiros, dos nordestinos, das mulheres. Aqui não podemos deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Muito bem, Tereza. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para 2 pessoas inscritas. O Alessandro Fernandes, do Sind Saúde, e em seguida para o Francisco José Lins Peixoto. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Kleber, onde, ao mesmo tempo, parabenizo pela iniciativa, Dr. Kleber, de fazermos esse debate, apesar de ser um debate onde nós vamos apenas ter esclarecimentos, né? Isso é importante para que as pessoas saibam o que está por vir. E parabenizar também a quem me antecedeu pela brilhante palestra, pelos brilhantes dados apresentados. Mas eu gostaria de fazer uma fala aqui um pouco mais contextualizada e materializada no que estamos vivendo, né? Foi apresentado alguns dados aí referente à reforma, e uma coisa que a gente tem que entender, né, que o nosso país ele é culturalmente desigual. Ele é desigual culturalmente. A cada dia nós estamos vendo uma camada da nossa sociedade se distanciar cada vez mais. Né? As pessoas que têm plano de saúde e podem pagar plano de saúde estão mantendo o seu plano de saúde, e aquelas pessoas que têm um plano de saúde e não estão conseguindo manter, estão ficando sem um plano de saúde. Hoje, a falar de fundos de investimento, acho muito difícil um trabalhador hoje que seja assalariado conseguir fazer qualquer tipo de investimento. Apesar de que você pode fazer qualquer tipo de investimento a partir de 30, 40, 50 reais. Mas hoje nós não conseguimos, pela situação que se encontra o nosso país e os trabalhadores, a não pagar nem as nossas contas. E isso é importante nós entendermos. E por que eu estou falando isso? Porque realmente a essência de se começar uma reforma era cortar os privilégios. O primeiro ponto de uma reforma previdenciária era tirar de quem tem mais. Falamos, eu vejo muito hoje o presidente da República e o senhor ministro da Economia falar que precisamos cortar na carne, mas eu não vi, nesse momento, essas mesmas pessoas abdicarem de seus privilégios. Onde o próprio presidente hoje acumula 2 aposentadorias, e não renunciou a nenhuma, para poder dar uma demonstração ao seu povo de que ele mesmo estaria cortando na carne. O ministro da Economia, e aí eu sou muito sincero nisso,
Ele faz uns discursos inflamados aí, mas é um ministro que veio de onde? Dos banqueiros, acostumado a ganhar milhões de reais, e se diz que veio assumir o cargo para salvar o país, para dizer que veio salvar o país. A quem interessa o tipo de reforma que o ministro da Economia está oferecendo à população? Quem está por trás disso? Eu não acredito que isso seja, com o interesse de que realmente o povo vai ser beneficiado. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Parte de culpa disso é nossa, porque recentemente foi feita uma pesquisa, e o povo está bem próximo, doutor Kleber, de quem aceita a reforma e de quem não aceita. Quase 50%. Mas quem está dizendo que aceita, pessoal, não sabe nem o que é a reforma, mas diz que é favorável à reforma. Se você perguntar a uma pessoa se ela é favorável à reforma, ela vai dizer, não, é favorável, sou favorável à reforma. Mas por quê? Ela não sabe nem o conteúdo. Porque não foi dado informações suficientes à sociedade para ela entender o que se estava discutindo. Não foi dado. E aí as pessoas estão sendo levadas pelas informações da mídia, pelas informações das redes sociais, muitas vezes fake news, a dizer que isso é favorável. A reforma é precisa? É. Isso é um consenso. Mas essa reforma é a que realmente vai trazer benefícios a nosso povo? Acredito que não. Acredito que não. E parte disso é culpa, eu digo, nossa, porque foram os nossos representantes lá que votaram favorável recentemente. E não foi feito nenhum debate, doutor Kleber, antes, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Não foi aberto aqui nessa casa, anteriormente, um debate, para que a gente pudesse discutir, Pisca, as consequências dessa reforma, e para que a gente pudesse ter essas informações de forma antecipada. Hoje, o que nos resta é entender e lamentar. Não nos resta mais nada. E parte disso, pessoal, é culpa nossa, é culpa do trabalhador, é culpa da sociedade que não busca as informações e não cobra dos seus representantes. Não faz valer a nossa vontade. E aí vamos pagar muito por isso. Então, de antemão, doutor Kleber, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns aos palestrantes, mas fica a lição nossa, para nos prepararmos, nos mobilizarmos e garantir que a nossa voz seja reconhecida. E vamos pagar um preço muito caro por essa reforma da Previdência. Obrigado, pessoal. Senhor Francisco José Lins Peixoto. Bom, parece que já é boa tarde, né? Mas eu me inscrevi por garantia, viu, doutor Kleber? Porque eu costumo fazer isso, né? Na última minuto eu fui lá, porque se precisasse eu falaria. E ela me disse que tinha 5 inscritos, eu fiquei feliz. Então, se tiver 50, eu não vou falar. Mas, desse jeito, né, só tinha um, e eu sou o segundo, então eu tenho que falar alguma coisa. Realmente de improviso. Eu observei aqui nessa reforma da Previdência, e que nós estamos fazendo agora, não tem o que fazer reparo aos técnicos. São muito competentes, eles não têm nem condição de fazer essa estatística e tal. Então, não é bem isso. Mas o que está por trás da reforma, que é falado pela Tereza, o senhor, cada um fala, porque é a nossa vida o que toca a gente, né? Então, eu queria falar algumas coisas que eu não vejo trânsito na sociedade, nem em lugar nenhum. Por exemplo, vamos escolher um. O planejamento familiar. Quer dizer, a gente não vê o empolgamento para um planejamento familiar. O que nós temos é o seguinte: a Bolsa Família, o auxílio natalidade, etc. A moça vê nisso uma renda. Quem está no interior não tem dinheiro nenhum, vai receber 3 mil, 2 mil de imediato de ajuda e depois uma Bolsa Família. Ora, isso aumentou a população, como vem aumentando, né? Triplicou, quadruplicou a população em pouco tempo. Então, isso não foi planejado. Agora, a consequência é essa.
Ela já falou, está diminuindo agora os nascimentos. Mas não é bom que seja assim. Veja bem, a mãe vê que o filho seguiu um caminho que não era o ideal. E eu já vi mães, sem querer, na porta da delegacia dizer, eu por mim não vinha nem aqui. Quer dizer, mães que desejam o fim do filho para poder descansar, porque não aguenta mais, né? Então, devido a esse sofrimento e outros filhos desempregados, né? Filhos que não conseguiram estudar, não adianta dizer aqui que vocês sabem, todas as consequências do nascimento imperfeito, digamos assim, inadequado, né? E isso leva as mães, as mulheres, a não querer mais ter filhos. Então, isso não é bom também. Então, eu acho que o planejamento familiar, ele tem que estar como vocês sabem fazer. Esse estudo estatístico que hoje a tecnologia permite facilmente, né? Computadores, dados, estatísticos, tudo. E que a mulher seja estimulada a ter filhos adequados, compreender como é que pode ter isso, né? E aí eu digo mais, isso não é uma coisa geral para o Brasil, a Tereza especificou muito bem, a região sul é uma coisa, a norte é outra e o nordeste é outra. Nós nordestinos, eu acho, pelo que eu passei em Manaus uma vez, nós estamos melhores do que a norte, eu acho, né? Mas o sul está muito melhor, de Paraná para baixo é outro Brasil, não é? Então, quer dizer, o planejamento familiar para Alagoas é diferente para o Rio Grande do Sul, diferente que para Manaus, Pará, etc. Ora, isso seria uma coisa muito interessante para mim, porque vocês iam primeiro acabar com outro tabu que eu queria lembrar aqui, que é a indústria da pobreza. Vocês podem ver que todo assunto que vocês falam é os menos favorecidos, é os que não conseguem alcançar isso e tal. E a gente adota isso como sendo uma coisa quase que vital, não pode deixar de existir a pobreza. Ora, já é ruim existir a pobreza, o pior é você aumentar a pobreza de propósito. Eu era criança quando ouvia falar na seca no Ceará, e já se dizia na época que a seca era uma indústria. Quer dizer, na realidade, os bens que vinham do Rio de Janeiro, na época o governo era no Rio de Janeiro, que chegava lá no Nordeste para os flagelados, né, que ficavam, não chegava lá o recurso. Quer dizer, a seca e a pobreza era mais para chegar esse bolo de dinheiro, né? Então, hoje em dia, me perdoem, mas tem pessoas desavisadas que até são eleitas em cima da pobreza. E não quer que a pobreza acabe, para não deixar de ser eleito. Talvez hotéis importantes, né, vivem de mocinhas, né, de prostituição e não quer que tenha moças decentes e capacitadas que sabem o que é da sua vida para sujeitar a certas coisas. Ora, o próprio pessoas do Partido dos Trabalhadores, que eu tive agora numa pequena reunião no bairro que eu moro, que é o bairro do Jacintinho, né, deplorável, então ninguém quer morar lá, mas eles falam, né, exatamente nisso, em nascer de forma inconsequente, etc. e tal, aprovando isso tudo. Na realidade, eles esquecem do princípio que eu acho importante do Karl Marx, que é o exército de mão de obra de reserva. Quer dizer, eles mesmos fabricam o exército de mão de obra de reserva e depois quer que as pessoas sejam dignas e etc. Bom, eu vou encerrar. Mas eu estou dando exemplos que eu gostaria de ouvir essas coisas sendo debatidas pelos parlamentares, porque a reforma da Previdência que aconteceu agora, que dizem que é necessária e outro que não é necessária, por trás está isso. Está o quê? Uma relação de pessoas e de riquezas, que cada vez tem menos riqueza e cada vez mais pessoas de forma descontrolada, sem um estudo disso aí. E eu queria lembrar o que eu vi ontem do presidente Bolsonaro, que está na minha cabeça desde os 9 anos no colégio, né? É que, não é que eu não vou ter Bolsonaro não tem nada a ver, mas ele falou na televisão o seguinte: o país que não tem tecnologia, que não detém tecnologia, está fadado a ser dependente dos que detêm tecnologia. Ora, quando estava no colégio Guido, com 9 anos, o pessoal brincava no recreio. Quer dizer, você amanheceu o dia, escovou o dente com pasta Colgate, né?
os que já tinham barba fazia com gilete. Então, todas as coisas que você usava era americana, a gilete era americana, a Colgate ainda hoje é, e você vai examinando uma série de coisas. Ora, nós passamos batidos, eu digo assim, porque todo economista sabe que na década de 60, se não me engano, mais de 50% da economia nacional estava em cima de automóveis, porque ainda hoje todo mundo gosta de um automóvel. Eu vejo nos bairros pobres, quem compra um automóvel, bota na frente e começa a festejar aquilo, todo mundo encostado no carro, que é um monumento, né? Então, eu também gosto de automóvel, né? É muito importante. Nós passamos batidos. Apareceu a Fábrica Nacional de Motores, em Xerém, lá no Rio de Janeiro, e acabou, ninguém discutiu porque acabou. Apareceu eu não entendo bem, não pesquisei, mas tem um Gugel que apareceu em São Paulo, acabou misteriosamente, como acabou o Banco da Produção no estado de Alagoas, né? Etc., sem nenhuma discussão, sem coisa nenhuma. E a gente ouve falar que a Coreia, pelo menos, não sei se é verdade, né? Mas que o governo lá disse que a indústria dele automobilística podia não dar lucro, podia estar à beira da falência, o governo injetaria dinheiro continuamente, que ela não ia morrer. E, se não me engano, é a Kia, né? Que até hoje está um sucesso mundial. Então, se você tem uma fábrica de alguma coisa, você tem os jovens valorizados, não é? Você vai lá usar. Mas se você compra automóveis, a gente sai na rua aqui, aí na televisão agora é cerveja e automóvel, né? Mas nada nacional. Então, quer dizer, você consome, você entrega seu aço de Minas Gerais, entrega sua madeira da Amazonas, e você compra caro o que eles manufaturaram. Então, você perde no aprendizado e na pesquisa, enfim, na riqueza. Você nunca vai ser rico, né? Bom, é isso que eu queria encerrar. Então, as pessoas fazem um horror que não pode ser rico, que é feio, e endeusam a pobreza e a miséria. Eu queria lembrar isso, que eu passei a admirar o Juca Chaves, não sei se vocês conhecem o humorista Juca Chaves. Ele estava numa emissora católica, no Canal 27, ele é um artista, então ele, vindo pela discussão ali na hora, ele disse, engraçado, parece que Deus gosta muito de pobre, né? Com aquele risinho dele irônico, né? É claro que ele não quis dizer que Deus gosta de pobre, mas que você vê que só se fala em arrecadar fundos para a pobreza, para melhorar, para doar, para não sei o quê, tá? E nunca dá dignidade da pessoa. Não, doutor, quantos minutos já falei? 5 minutos, né? Já passou, né? Então, eu queria lembrar essas coisas, e eu acho que isso que eu estou fazendo aqui agora é uma coisa que dá autoestima, que dá desenvolvimento para a pessoa, você poder se expressar o que você pensa. Aqui ninguém me censurou até agora. Eu tenho cuidado também para não dizer coisas, para não sair preso daqui. Mas, sim, mas isso é importante. Eu queria lembrar a vocês que na Constituição tem uma brecha, viu, Tereza? Que você pode instituir na Câmara, aqui, na lei orgânica do município e no regimento interno, uma tribuna livre. Já ouviram falar nisso? Eu digo a vocês que a cidade de Recife tem, a cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, tem, a cidade de Mendes, no Rio de Janeiro, tem. E o povo não tem condição de requerer isso com a iniciativa popular, não sente necessidade disso. Você pode ver que tem 2 pessoas falando aqui na sessão pública. O que existe no estado de Alagoas, em Maceió, em cada município, é a sessão pública, que o senhor convocou. Mas, na sessão ordinária, o povo não fala. Mas, se você instituir a tribuna livre, que é constitucional, vocês vão regulamentar 10 minutos para qualquer pessoa que seja vamos dizer, munícipe, tem que se inscrever tudo dentro de um certo ritual, mas ele tem 10 minutos para falar sem ser interrompido. E consta de ata. É uma sugestão que eu queria dar aqui para que as pessoas possam se manifestar. Alguém mais quer se manifestar? Bom, nós vamos passar uma rodada aqui para os componentes da mesa, a fim de que eles façam suas considerações finais. Inicialmente, o Pedro Ascioli. Tá bom. Então quer vir pela ordem aqui. Então, João,
Ô, Nuque. Deixar o doutor Pedro dessa vez falar um pouco mais para o final, para ele poder justificar melhor, né? Vamos lá. Parabéns a Tereza, parabéns doutor Pedro, parabéns doutor Antônio. Doutor Kleber tem feito aqui um brilhante posicionamento necessário, como bem o expositor, esse último expositor nos colocou, é importantíssima discussão para a sociedade. Agradecer a todos que estão presentes e que, se vocês puderem sair daqui como difusores desse conhecimento, é fundamental, tanto para a sociedade quanto para vocês. Este é o momento de debater, este é o momento de crescer, este é o momento de lutar pelos nossos direitos. Muito obrigado. Tereza. Olá, agradeço a presença de todos. Eu acho que eu poderia responder um pouco com o senhor, porque eu vi que, na verdade, foram muitos assuntos tocados sobre seguridade da família, sobre aumento populacional, sobre diminuição. E a primeira coisa que eu queria falar para o senhor é que, infelizmente, não dá para viver com Bolsa Família. Na verdade, o que a população recebe é em torno de R$70 por filho, é uma ajuda do governo, mas para se sustentar é muito pouco ainda. Mas se isso ajuda a fomentar a economia, seria um dinheiro mais para investir, para gerar mais compras e, no final, gerar mais dinheiro para o país. Acho que eu estar aqui, como o senhor falou, que sou uma menina direcionada, eu devo muito aos meus pais e toda a educação que eu tive, mas isso é um privilégio. Nem todos no nosso país, infelizmente, conseguem ter o acesso à educação que eu tive. Já morei em outros países, estou na universidade, fiz ensino privado. Então, é um privilégio muito grande por eu estar aqui e ser centrada. Na verdade, a maioria das mulheres que estão na rua se prostituindo ou fazendo outras coisas não tiveram 1% da oportunidade que eu tive, mas isso se deve à escolaridade que eu tive acesso, que infelizmente não é disponível para todos. Acredito sim que pode ser feito uma tribuna livre, acho que é uma ótima ideia aqui para a Câmara, seria uma aproximação maior da sociedade e que as pessoas não se sintam constrangidas, nem que exista uma separação entre nós aqui na mesa e vocês. Na verdade, estamos aqui todos para que compreenda melhor e todo esse conhecimento que eu tive acesso e outras pessoas que tiveram aqui seja abraçado e que vocês entendam o que é que está acontecendo no Congresso. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Tereza. Lembrando a todos que todas as palestras aqui proferidas vão estar no YouTube da Câmara. Quem quiser depois dar uma revisada. Pedro Acioli. Alô? Bom, eu gostaria primeiro de dizer, não é, que o que eu tentei mostrar aqui, suprimir direitos é sempre algo ruim. Por quê? Porque causa naturalmente um problema muito sério. A grande questão é que o Brasil precisa crescer, esse é um fato. E o Brasil tem um grande desafio pela frente, que é aumentar a renda média. E para aumentar a renda média, precisamos ter desenvolvimento. Há países, se nós começarmos a observar, os senhores podem depois consultar e ver, por exemplo, países como a Suíça, cuja classe média é acima de $300 mil por ano a renda. Mas qual é a posição da Suíça em termos de inovação? É o país mais inovador do mundo, gera muita tecnologia. Mas nós temos um ponto a favor. Nós temos uma grande riqueza no Brasil que ainda não foi bem utilizada. Nós somos ricos em minério, nós somos ricos em biodiversidade e nós temos um potencial imenso de desenvolver empresas de base tecnológica e inovadora. O que eu quis trazer para os senhores aqui, para refletir no exemplo da questão do FGTS, foi mostrar que os trabalhadores podem participar também dessa prosperidade, podem crescer, melhorar a renda. Agora, para isso precisa de quê? De emprego. Precisamos atrair bons investimentos. E só vamos conseguir atrair bons investimentos se mostrar que temos condições de solvência. Sem mostrar que tem condições de solvência, dificilmente algum bom investimento virá para o Brasil.
Procuremos refletir sobre isso. O Brasil está passando por uma situação realmente difícil já há algum tempo, mas temos potencial de crescimento e desenvolvimento. E que essa reforma que está aí passando, se realmente ela passar, não significa que no futuro não possa ser ampliado esses direitos. Mas para isso o Brasil precisa desenvolver-se, o Brasil precisa crescer e ter condições para que as pessoas possam ter um salário mínimo melhor e viver melhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Pedro. Em seguida, Antônio Sotiris. Primeiro, quero agradecer a todos os funcionários da casa, em especial a filha de uma grande amiga da minha família, da Lili, que é um ser humano maravilhoso. A assessoria do gabinete do Dr. Kleber, 100% impecável. Aos demais componentes da mesa, foi uma aula que aprendi e vou aumentar meu conhecimento. A todos os ouvintes, foi muito importante a presença de vocês. E o Kleber, amigo de sempre. As minhas considerações aqui rápidas, para responder ao nosso amigo. O Banco da Produção, ele não acabou, ele se transformou em Produban. A Coreia do Sul hoje é a maior produtora de carro do mundo, porque investiu em educação. A Gugel foi fechada em 1994, porque na época o atual presidente não deixou investir dinheiro na Gugel. As outras empresas de carro que não acabaram no Brasil, elas foram compradas por empresas maiores como Ford, Volkswagen, Chevrolet e Fiat. O Ipazeal, na época, na penúltima gestão do governo de Valdo Suruagi, foi que construiu o conjunto Benedito Bentes e aquele enfrenta a Fundação Bradesco com o dinheiro da Previdência Social do Estado de Alagoas, dando prioridade aos funcionários tanto do Estado quanto do município, para aqueles que não tinham condições de ter uma casa própria. Então o governo do Estado de Alagoas já ajudou e muito, e foi exemplo para todos. Em relação ao LOAS, deve-se mudar a política desse 1/4 de salário mínimo, porque se tiver 2 idosos numa casa sem condições, um fica proibido de ter porque o outro tem. Isso era bom a senhora pedir para a mãe da senhora fazer. Se quiser, eu entrego um estudo sobre isso, porque hoje, como sempre, eu tenho um grande amigo, que é meu estagiário, o Felipe, que nós debatemos muito sobre isso. E essas questões eu debatia muito com o ex-governador de Valdo Suruagi, que era meu amigo, meu irmão, e tive o prazer de servi-lo como assessor e como advogado. E a questão do CEPA, respondendo ao senhor, o CEPA foi a maior instituição educacional do Brasil. Chegou ao ápice de possuir 200 mil alunos dentro de sala até 1982. Depois de 1982, ficou essa lástima que é hoje. Mas estão tentando recuperar. Então, acho que essas informações são necessárias e oportunas para todos saberem. Porque quando for comentar determinados assuntos, saber primeiro o que é que se está comentando, para não se cometer injustiças. E quando eu falei naquela questão do meu representante, o que eu quis dizer? Eu acompanho o Kleber, não é de agora. Já votei em alguns que estão aí, mas a decepção é bastante. Então, com o Kleber, eu sei que meu voto será respeitado. E eu sei que uma andorinha só não faz verão. Mas se ele puder esquentar a gente, ele esquenta. Então, muito obrigado. Quero agradecer do fundo do coração ao João, a Tereza, ao Pedro e ao Antônio, que se dispuseram a vir na manhã de hoje prestar esses esclarecimentos a vocês. E também presto a minha gratidão. Acabamos a audiência antes do meio-dia, né, que era o nosso propósito. E vamos abrir mão do hino e liberar vocês para o almoço. Está encerrada a sessão.